E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Lucas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de banco de dados. E no dia de hoje a gente vai dar uma olhadinha então nos operadores relacionais e nos operadores lógicos, certo? E a gente vai dar uma olhadinha também o que faz cada um deles, ok? Então, os operadores relacionais eles servem para comparação de valores, ok? E dependendo da comparação ali dos valores, ele vai dar uma resposta diferente para a gente, certo? Sendo ela verdadeiro ou falso, ok? E sempre quando a resposta for verdadeiro, ele vai trazer as informações, e quando ela for falso, ele não vai acontecer nada, ok? Então aqui, ó. No nosso primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, select todos from funcionários, onde, where, né? Onde salário seja igual a 5.000. Ou seja, aqui ele vai pegar, vai fazer um select na tabela funcionários, aonde, né, o salário do funcionário que vai ser trazido será apenas o que seja igual a 5.000, certo? Tem que ser exatamente 5.000 aqui para essa pesquisa ser realizada, ok? Na próxima questão aqui, então, a gente tem o maior, né? Então, aqui, ó, select todos from funcionários, onde quantidade de filhos seja maior que 2, certo? Então, aqui a gente está buscando, né, quantidade de filhos maior que 2. Então, ele vai selecionar todos os funcionários que a quantidade de filhos seja, né, maior que 2, ok? Tem o menor também, né? Então, aqui, ó, selecionar todos da tabela funcionários onde quantidade de filhos seja menor que 2, ok? Continuando aqui, a gente tem o maior ou igual também, certo? Ó, selecionar todos da tabela funcionários onde a quantidade de filhos seja maior ou igual a 2. Então, aqui, ó, na nossa primeira pesquisa do maior, ele só vai buscar a partir do número 3, porque a partir do número 3 é que ele é maior do que o 2. Aqui no maior igual, ele vai estar trazendo, então, o 2 junto, certo? Por isso que tem essa diferença entre só o maior e o maior igual. A gente tem o exemplo aqui também do menor igual, que funciona da mesma maneira, né? O menor para indicar que ele vai trazer menos do que 2 e o igual para dizer, né, que ele vai trazer o 2 também. Então aqui ele vai selecionar todos os funcionários, né, aonde a quantidade de filhos seja menor que 2. Então aqui a gente também tem o exemplo do diferente, né? Selecionar todos os funcionários onde o salário seja diferente de 4.000. Beleza? Esses aqui são alguns símbolos, então, né? Que a gente pode estar utilizando para poder fazer uma filtragem melhor ali no nosso banco de dados, ok? Continuando aqui, então, a gente tem os operadores lógicos, né? Que são os operadores e, ou e não, certo? Esses operadores, né, eles precisam, certo? Esses atributos, eles precisam estar atrelados a uma cláusula where, ok? Então aqui, sempre ele vai estar atrelado a uma cláusula where, certo? E também, né, vou falar um pouco sobre a lógica dos operadores, como que ela funciona, né, dos operadores lógicos. Aqui, ó, para levar em consideração os operadores lógicos, a gente precisa primeiro ter em mente o que é a tabela verdade. A tabela verdade é a tabelinha que a gente usa, certo? Para ver se a resposta, né, aqui, ó, do nosso verdadeiro e falso, se esse select, por um exemplo, vai trazer certinho as informações que eu quero, certo? Então vamos lá, por um exemplo aqui, ó. Na tabela verdade, o operador e ele exige que as duas consultas que eu vou estar fazendo, elas sejam verdadeiras, né? Como assim as duas consultas que eu estou fazendo, ela seja verdadeira? Aqui, ó, no nosso exemplinho, ó, select todos from funcionários, onde o salário,
né, dos funcionários seja maior que 5.000 e a quantidade de filhos dele seja maior ou igual a 2, ou seja, aqui ele só vai trazer os funcionários que o salário seja maior que 5.000 e a quantidade de filhos maior que 2, ok? Ou seja, as duas, né, questões elas têm que estar, né, corretas para que ele venha e traga a informação para mim. As duas informações precisam estar como verdadeiro, né? Para estar verdadeiro aqui na primeira cláusula, então ele tem que ser maior que 5 e também ele tem que ser maior ou igual a 2 aqui a quantidade de filhos, ok? Caso, né, a gente tivesse, por um exemplo aqui, ó, neste caso aqui, ó, verdadeiro e falso é igual a falso, né? Então, como que funcionaria, né, essa lógica aqui para a gente, ó? Vamos se dizer que eu estou pesquisando aqui, né, pelo salário, né? Mas eu acabei botando uma quantidade de filhos diferente, né? No caso, eu queria achar uma pessoa que tinha um filho só, ele ganha 5.000, mas ele tem um filho só, digamos assim, né? Essa pessoa ele não vai aparecer aqui, né? Porque ele entra aqui na questão dos 5.000, mas como ele tem um filho só, ele não vai aparecer. Por quê? Porque para ele aparecer, ele teria que estar as duas condições como verdadeiro, ok? Como uma delas não se encontra como verdadeiro, essa pessoa que eu quero achar, eu não vou encontrar, certo? E caso as duas forem falsas, ou seja, caso ele não tenha, né, 5.000 de salário ou mais, e, e aqui também, ó, caso não tenha uma quantidade de filhos que seja necessária, então, né, a consulta não vai trazer essa pessoa, beleza? Por exemplo, uma pessoa que ganha 4.000 e tem um filho não vai trazer também, certo? E nem uma pessoa, por exemplo, que ganha 5.000, mas tem um filho só, não vai trazer também, certo? Não usando o operador e. Já o operador ou, ele funciona de uma maneira diferente. Quer ver, ó? Aqui eu tenho ó, verdadeiro ou verdadeiro, ele vai dar verdadeiro e aqui verdadeiro ou falso, ele ainda, né, vai dar verdadeiro. Como assim, né? Por um exemplo aqui, ó. Aqui a gente vai selecionar todos os funcionários, né, onde o salário deles seja maior que 8.000 ou a data de nascimento dele seja menor que 1980, né? Então, o que está dizendo aqui? Ele vai buscar todos os funcionários, né, que o salário dele seja maior que 8.000, ou seja, independente da data de nascimento, ele vai estar buscando, certo? Ou, né, a data de nascimento menor do que 1980. Ou seja, se a pessoa ganha 8.000, certo? Mas ela nasceu depois de 1980, ela vai estar sendo trazida nessa seleção, certo? Caso a pessoa não ganhe 8.000, mas ela nasceu antes de 1980, ela também vai vir nessa seleção, certo? Porque ou a pessoa ganha um salário de 8.000 ou ela nasceu antes de 1980. Se atingiu qualquer uma dessas duas condições, então vai dar como verdadeiro e o funcionário será localizado, ok? Aqui então a gente tem, né, o falso ou falso, que sempre vai dar falso, certo? E a gente tem o operador não também, né? O operador não ele funciona assim, ó. Aqui a gente tem um não verdadeiro, ele vira falso, e um não falso ele vira verdadeiro, certo? Como que funciona isso na prática, ó? Seleciona todos os funcionários onde a quantidade de filhos não é, né, menor do que zero. Ou seja, ele vai trazer todos os funcionários que
a quantidade de filhos seja maior que zero, certo? Então, essa foi a explicação dos operadores relacionais e os operadores lógicos, ok? Muito obrigado por assistir essa aula, certo? E tchau, tchau.